Oi, pessoal. Tudo bem? Boa tarde a todos que estão aqui com a gente. Quero agradecer a presença, primeiro, das empresas âncoras que vão dividir esse momento conosco. Alguns representantes nós temos aqui. Todos vocês que são os acelerados. Uns solos, outros em duplas, outros em trios e assim por diante. Mas eu acho que é um momento muito importante para a gente iniciar nosso ciclo de aceleração do BRDE Labs. É com muita alegria que a gente inicia oficialmente a fase de aceleração do programa BRDE Labs. Oficialmente, porque estamos num processo de pré-aceleração. A gente fez aquele processo onde 40 startups participaram do processo de pré-aceleração junto com vocês. E das 40 startups que participaram, 14 delas foram selecionadas e estão oficialmente aqui conosco. Durante o mês de maio foi isso. Foi uma fase muito intensa, muito importante para que vocês se conhecessem, para que vocês se conectassem, cheia de conteúdo e network. Mas, antes de falar da execução da aceleração, eu gostaria de agradecer os responsáveis por esse incrível programa, que é uma iniciativa muito inovadora do BRDE há 3 anos atrás, 4, Alex? 4 anos atrás. E este é o 3º ano, apesar de ser o 4º do programa, este é o 3º ano que a Universidade Fevale e o Fevale Tech Park são parceiros. São parceiros para a aceleração dessas startups, com foco na conexão de grandes players do Estado. Esses grandes players que são clientes do Banco BRDE. E eu gostaria de convidar o Alex para que ele possa falar um pouco, né, sobre como é que foi todos esses 3 anos, esses 4 anos de programa, e quais são as melhorias, o que a gente vai fazer de diferente esse ano, Alex, para que todo mundo fique sabendo e para que a gente seja em sintonia. Tá bem, muito obrigado, Day. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Então, para quem não me conhece, sou o Alex, do BRDE do Rio Grande do Sul. Eu sou um dos mentores do programa, gestor do programa, operador do programa, enfim, parceiro, né, do programa, mas não sozinho, junto com os colegas lá do BRDE, que estão acompanhando aí na live, e outros que não puderam participar por várias demandas. Mas a gente está muito feliz nessa 4ª edição, a gente está começando essa 4ª edição, Day. E feliz igualmente por ter vocês todos aí estão participando, as startups, as empresas âncoras e a Fevale, nessa 3ª edição junto com a Fevale. Quero dizer para vocês que o programa, bom, primeiro dar as boas-vindas a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição. Aquelas startups que não se classificaram, a seleção foi árdua, foi difícil, né? A gente também recomenda, o programa ele é perene, ou seja, nós teremos o ano que vem, depois de 2025 e assim por diante. Se inscrevam novamente, porque daqui a pouco elas entram, enfim, e possam aproveitar o programa. Um diferencial do nosso programa, sem dúvida nenhuma, e por isso que ele foi criado lá atrás, é da gente realizar as conexões. Quais são as conexões? Conexões entre os agentes que participam do ecossistema de inovação e especialmente aqueles que estão aqui no Rio Grande do Sul. O BRDE tem programas de aceleração no estado do Paraná e no estado de Santa Catarina, por sinal, hoje de manhã foi dada a largada lá em Santa Catarina também, e no Rio Grande do Sul, justamente para a gente poder fomentar o ecossistema de inovação na região sul, que é uma forma que a gente tem no BRDE, e a gente tem disso que é importante, que isso é um desenvolvimento na veia, como a gente chama, né? Porque a inovação, não necessariamente com crédito, mas também com crédito, porque o crédito é o nosso core, né, nosso business, mas não necessariamente com crédito, e é o caso de um programa de aceleração, que é isso que a gente vem trabalhando ao longo desses tempos, ela também é uma forma de injeção dessa inovação na veia de todos esses atores. E a gente tem atores importantes aqui. Por um lado, evidentemente, o BRDE, que é um promotor do desenvolvimento, agente público que promove o desenvolvimento, e um programa como esse ele completa essa nossa atuação para unir aí vários ecossistemas. Por outro lado, as empresas âncoras, várias das empresas, praticamente todas, são nossos clientes, os que não são vão ser, porque a gente está em cima, né? É a proposta também, mas enfim, elas também são muito bem-vindas e com uma possibilidade de unir essas âncoras com as startups, com o ecossistema, com a Fevale, etc., né? Justamente porque isso ali depois de negócio, enfim, incremente seus negócios, melhor performance e assim por diante. E a Fevale, né, com a equipe técnica, os gestores, professores, a equipe da DAI que está participando ativamente nos últimos 3 anos, e a gente tem cada vez está aprimorando mais o programa, essa parceria que tem dado super certo, e principalmente com vocês, né, que são os atores principais, que são as nossas startups, que por uma questão de logística, de operação, a gente acaba limitando a 14 startups. A gente gostaria que fosse as 40 lá, né? Mas as 14 startups foram selecionadas então, para essa edição. Então, aproveitem o programa, porque esse é um programa de não só, ou melhor,
além da aceleração, a gente tem essa oportunidade de conexão com empresas que são tradicionais, empresas que têm esse perfil inovador ou essa curiosidade de estar próximo da inovação, e esse é um dos objetivos do programa. E também queria deixar um recado aqui para as empresas âncoras, né, que o BRDE tem crédito para as POCs, então a gente pode apoiar também as POCs que eventualmente possam ocorrer ao longo do programa ou depois do programa ou nos próximos anos, porque isso aí, como eu falei, é perene. Tá? Então, a todos, em nome da direção do BRDE, em nome do corpo técnico do BRDE, dos meus colegas, e em meu nome, queria agradecer a todos a presença de vocês. Aproveitem o programa, né? E a gente vai falar muitas vezes ainda ao longo desses próximos meses, até lá, o finalzinho de novembro, quando a gente vai ter o nosso Demo Day. Tá, obrigado. Obrigada, Alex. Pessoal, desde 2021, o primeiro ano que a gente teve parceria com o BRDE, o programa junto ao BRDE começou com a Venture em 2020. Em 2021 foi o primeiro ano que a Fevale teve parceria com o BRDE. A gente já atraiu mais de 210 startups no processo de seleção, consolidou 14 parcerias com empresas âncoras, aceleramos 24 startups e premiamos 9 dessas. E estes são apenas alguns números referentes ao ciclo de aceleração já realizados. Nessa edição, incluímos pela primeira vez o programa de pré-aceleração, que atendeu 30 startups e a gente selecionou as 14 melhores das 30 para estarem aqui hoje. Vocês são as 14 melhores. Parabéns a todos vocês. E para a gente continuar com esse processo e explicar um pouco como vai funcionar essa aceleração, que nós vamos, como o Alex falou, ter 4 meses, né, direto em contato junto com vocês, eu convido a Manuela Bruxel, que é a nossa gestora do Parque Tecnológico, do Fevale Tech Park, e a professora Carla Adam, que é a nossa mentora responsável por esse programa de aceleração já há 3 anos, né, Carla? Então, por favor, meninas. Obrigada, Daya. Então, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Manu, sou coordenadora do Fevale Tech Park, e a ideia é falar um pouquinho para vocês também. A gente tem 3 unidades do Fevale Tech Park, e durante esse processo de aceleração, vocês estão aptos, né, a utilizar dessas 3 unidades, principalmente a unidade aqui de Porto Alegre. Então, se vocês precisarem de um espaço coworking ou algum espaço aqui vinculado a esse ambiente, ele fica à disposição para as empresas que estão aceleradas do BRDE Labs. Então, aqui a gente tem só uma fotinho das unidades. Lá em Campo Bom, é ao lado da Universidade, no Campus 2. Em Campo Bom, no Novo Hamburgo. Em Campo Bom, é o Campus 3 da Universidade Fevale. E aqui, onde a gente está, no Hub One de Porto Alegre. Esse Hub One, então, ele é focado para empresas de tecnologia, para inovação, para criatividade. E a gente tem ali, no primeiro andar, um espaço coworking, que, por sinal, está em reforma, e a gente está apto para uso, mas a ideia é que a gente reformule ele até o dia, início ali de julho. Então, vocês também já vão ter um espaço mais colorido, mais bonito para operar, mas ele já está disponível. Então, por exemplo, se algum momento da aceleração que for um dia de presencial e vocês querem passar o dia aqui, ou querem fazer uma reunião, querem ajustar durante a semana, durante esse programa de aceleração, fiquem à vontade para ajustar essa, né, utilização desse espaço. O espaço aqui do Hub de Poa, então, ele fica sob a gestão da Júlia, que está ali do ladinho. A Júlia é nova, nossa nova colaboradora, e tudo que ficar relacionado à utilização desse espaço fica sob gestão dela. Aqui a gente colocou algumas fotinhos do time do Fevale Tech Park, para caso, o que vocês vão entender? Assim, a aceleração ele é um processo que a gente corre, mas vocês acabam entrando num ecossistema muito maior, né? Que é o Fevale Tech Park, que é um parque tecnológico que está estruturado desde 2005. Então, a gente inaugurou a primeira unidade lá em Campo Bom, lá desde 2005. Então, vocês acabam, né, entrando já dentro desse ecossistema e formalizando o processo com aceleração, vocês vão ter todos os benefícios que as nossas empresas têm também. Então, fiquem à vontade para usar. A gente, né, do Fevale Tech Park, para esses ajustes, para essas necessidades que forem surgindo dentro da aceleração, mas também fora, com qualquer demanda que tiver dentro do processo. Então, a Dayana, que falou aqui com vocês, é a diretora de inovação da Fevale. Eu fico na coordenação das 3 unidades. A Júlia fica aqui em Porto Alegre. E a Lari, que está ali, vai ser o ponto de contato para toda a operação da aceleração.
Vou passar um pouquinho ali depois para vocês como a gente vai tocar essa aceleração, mas depois a gente vai combinar os avisos, como vão ser, mas a Lari é a pessoa, então, de contato. Qualquer dúvida, podem entrar direto em contato com a Lari. E aqui embaixo são as pessoas que não ficam, né? A Ana Lu e a Jéssica, elas ficam lá em Campo Bom. A Débora e a Nath, elas ficam em Novo Hamburgo. Mas por que elas estão aqui? A Débora, que está por ali, e a Nath, elas ficam responsáveis pela assessoria de imprensa. Então, se nesse meio do caminho vocês tiver alguma coisa que acontece com a empresa de vocês querem divulgar, querem utilizar o programa do Labs para divulgar alguma coisa que está acontecendo, uma POC, um produto, alguma coisa, o contato ali é com a Débora. Já a Ana Lu e a Gé provavelmente vão ter contato com vocês em algum tipo de formalização de contrato, em validação de minutas. Então, né, vocês vão ter contato com essas pessoas também, então acho que é bem importante vocês conhecerem, embora o ponto focal pode ser vinculado na Larissa. O programa de aceleração, a partir de hoje, ele dura 4 meses. Né? Então, é um processo, como a Daya comentou ali, ele vai ser um processo intenso, ele vai exigir uma dedicação. A Carla vai explicar para nós depois como vai acontecer essa operação, mas ele finaliza ali em novembro. Então, durante todas as semanas, terão atividades vinculadas a esse programa de aceleração. E, nesse momento, a gente queria, de novo, né, vocês já conheceram as nossas empresas âncoras do projeto. Essas empresas âncoras, elas são empresas que facilitam o processo de validação de produto, eles são mentores. A gente vai ter espaços específicos para tratar de demandas de produtos e de POCs, então fiquem tranquilos, né? Quem não conseguiu falar ali no momento da pré-aceleração, hoje vai ser um momento de networking, então o pessoal está aqui para a gente conversar, né, mais como networking mesmo, vai ter espaços específicos de POC. Então, fiquem tranquilos. Mas hoje a gente tem alguns representantes do pessoal aqui para a gente realmente conversar. Pessoal da Santa Casa, Lívia e Wagner estão ali, se quiserem dar um hello. Xalingo, eu vi que chegou agora, ali. Então, guardem esses nomes, são as pessoas que provavelmente vocês vão conversar. Da Autos, o pessoal está aí também, né? Lá no cantinho. Novos também, o Marcos ali. Do Blauto eu não vi ninguém. Acho que o do Blauto está acompanhando no ao vivo. A LifeMed, também não vi ninguém. A FIDA, aqui. A Mãe de Deus falou que não viria. Haas, está aqui, ali. Vipal, veio na hora de... Isso aí é que é combinado, né? A gente combinou isso antes. Vipal, não vi. Aqui, chegou agora também. TW, não vi. E Palm Term, acho que faltou. E Quester, também não estão aí. Mas, bom, pessoal, são 15 empresas âncoras. A ideia é que, dentro do programa de pré-aceleração, vocês já foram avaliados quanto ao potencial de projeto conjunto. Não se preocupem se no meio do caminho vocês vão ver, né, vocês vão ser avaliados em todo o processo de construção da aceleração. Então, não é fechou, não fechou. Mas a ideia é que a gente use, sim, desses parceiros para que a gente consiga validar o produto de vocês. Então, terão momentos específicos, terão encontros específicos. A ideia é fechar com as empresas que a gente tem. Não dando com as empresas parceiras, a gente valida com outras empresas, com outras parcerias que a gente tem pelo ecossistema, pelo Fevalitec Park, tanto quanto o BRDE, e a gente tem meios e metodologias de avaliar o processo que vocês estão passando. Então, como a Daya comentou antes, foram 32 selecionadas para a pré-aceleração, 2 desistiram no meio do caminho, né? Então, a gente chegou às 14 selecionadas. E agora, eu sei que vocês já se apresentaram, vocês já fizeram o pitch, mas para que todos saibam quem está passando por esse processo, eu vou pedir agora que, quando eu falar o nome, um representante da empresa levante, fale ali 30 segundos do que a empresa faz, tá bem? Então, Artesã é a primeira. Olá, boa tarde. Meu nome é Lucas, a gente vem de Pelotas. A gente tem uma plataforma de automação e marketing e a gente está bem feliz de estar aqui no programa. Legal, obrigada, Lucas. Sei falar de novo. Olá, prazer, pessoal. Meu nome é Lucas. A gente vem lá de Pelotas e eu sou do Arts. A gente tem uma plataforma de automação criativa, uma plataforma de marketing.
Bioplix. Vem aqui que tu vai aparecer na câmera para o pessoal aqui que está no ao vivo. Tá pegando lá? Ah, tá bom. Boa tarde a todos, eu sou o Luan, sou o CEO da Bioplix. A Bioplix é uma startup que está situada na incubadora do Centro de Biotecnologia da URGS. A gente trabalha com a obtenção de revestimentos comestíveis para viabilização de maior tempo de prateleira de frutas, legumes e verduras. Esperamos aí com o BRD Labs novas conexões, parcerias com as empresas âncoras, enfim, os próximos passos de desenvolvimento. Legal, obrigada. Bioscience ou Science? Como é que eu pronuncio vocês? Respondemos pelos dois. Tudo bem, boa tarde. Meu nome é Priscila, eu sou a diretora de operações da Biosense. Nós desenvolvemos biosensores e, traduzindo, teste rápido. O primeiro produto foca na coagulação e tem mais alguns outros no portfólio. Estamos muito contentes de estar aqui, em especial pela Santa Casa e pela LifeMed. Muito obrigada. Legal. Já tendo, né? Estamos aqui. Blix. Oi, pessoal, prazer, eu sou o Roberto Muniz, eu sou cofundador da Blix. Estão me ouvindo bem? Eu nunca falei no microfone. Sou cofundador da Blix. A Blix é um SaaS, a gente desenvolveu um SaaS para professores que promovem o bem-estar e a saúde, então levando os conteúdos digitais. E também a gente faz soluções para empresas terceiras que querem gerar um impacto socioambiental positivo. E a gente é muito feliz de participar com todos vocês. Obrigado. Legal. Doutor Multas. O pessoal ia para São Paulo, acho que eles não têm que falar no microfone, não vão falar. Tem alguém da Dr. Multas online, talvez, né? Possa ser. É. Ok, Dr. Multas, então, não está aqui representado. FarmConte. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Patrick. Eu sou responsável pelo sucesso do cliente na FarmConte. Nós somos uma startup de Santa Maria e nós temos como objetivo, né, as soluções para a contabilidade no ramo rural. E nosso foco é a parceria, né, contato com as cooperativas também para expansão. Né? Legal, obrigada. Floxis. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Gil Hoffman, eu sou o CEO da Floxis. Nós temos uma plataforma de soluções industriais usando wearables e estamos aqui no BRD Labs para acelerar a nossa pivotagem para a área de saúde também, né? E descobrimos recentemente ter uma pegada bem ESG na nossa solução e a gente quer poder explorar isso aí junto com as âncoras e com os mentores. Obrigado. Legal. Obrigada, Gil. Health ID. Então, boa tarde. Eu sou o Bruno, sou diretor comercial da Health ID. A Health ID ela é um ecossistema de soluções customizadas para a área da saúde. Então, a gente atua através de sistemas com algoritmos médicos para estratificação de risco. E também, recentemente, a gente desenvolveu um dispositivo próprio que realiza a separação do sangue do plasma. Então, possibilita, na verdade, a gente conseguir fazer a coleta de sangue a seco e a gente tem um laboratório próprio especializado para a elaboração desse tipo de exame. Ficamos muito contentes em passar para a fase de aceleração e esperamos ter bastante parcerias nesse caminho. Obrigado. iHub Business. Pode passar ali o microfone, daí eu fico com esse. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Johnny, estou o presidente e CEO da iHub. Nós somos uma plataforma de comunicação, integramos vários multicanais, então WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, WebChat, que é no site, e Google Messenger. Possibilitamos multi-atendentes, então de um atendente até infinitos usuários dentro de um único número de WhatsApp. Estamos aqui contentes de estar compartilhando com vocês. Esperamos poder compartilhar com todos a nossa solução, não só com os âncoras, mas com os parceiros de aceleração também. Perfeito. Lemon Go. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cássio, eu sou fundador, CEO da Lemon Go, auxiliar de serviços gerais, faço limpeza, o que precisar lá a gente faz. A Lemon Go é uma startup focada utilizando Deep Learning para entender o comportamento dos teus clientes dentro da tua base. Então, a gente analisa o comportamento dos clientes dentro da base dos nossos clientes, analisa esses comportamentos e ajuda a melhorar a performance de vendas. Então, hoje a gente já estamos de Caxias do Sul, nós já estamos aí em 400 empresas hoje, né, trabalhando focado nisso, temos 3 anos e meio, e o nosso foco aqui é poder melhorar a nossa solução, a gestão da nossa solução e fazer conexões com outras empresas também. Perfeito, obrigada. Missão Criativa.
Boa tarde, tudo bem? Eu sou, então, Andréa Mussi, CEO da Missão Criativa. Nós construímos, então, soluções para as crianças na área de criatividade e inovação, por meio de brinquedos educativos, assim, fabricados digitalmente, e cursos também. Estamos aqui, então, para conexões, né, conversar com todos, aí, trocar experiências, que é o que mais a gente gosta. A gente trabalha bastante também com co-design e co-criação de soluções com várias pessoas, assim, de várias áreas. Isso aí. Obrigada. Painel Construções. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor Daut, do painel de preço da construção. Os amigos podem chamar de painel Constru, que é mais fácil. E o que nós fazemos é todo o processo de busca de fornecedores, cotações, relatórios, de foco é construção, mas a gente trabalha de tudo um pouco, estamos com alguns pés dentro da indústria. E o objetivo aqui é conectar com absolutamente todas as empresas, porque todo mundo compra alguma coisa. Startups, inclusive, são todos convidados. Fevale, todo mundo pode comprar alguma coisa. A gente pode conversar aí sobre isso. Obrigado. Obrigada. Supermídia Digital. Olá, pessoal. Eu sou Renata Vieser, sou CEO e fundadora da Supermídia. Nós somos uma solução que automatiza toda a parte de divulgação de ofertas dentro da loja. Então, tanto em TVs, terminais de consulta e cartazes prontos para impressão, diminuindo o trabalho do varejista e aumentando as suas vendas pela divulgação das ofertas em loja. Obrigada. Para fechar, Vanelos Red. Boa tarde, meu nome é Ricardo, eu sou cofundador e responsável técnico da Vanelos. Vanelos é uma empresa que desenvolve detectores de radiação. Nosso principal produto é um dosímetro eletrônico para monitoramento da dose de raio-x de profissionais da saúde, que permite eles verem a dose deles em tempo real em qualquer dispositivo conectado na internet. Obrigada, pessoal. Então, vocês perceberam que a gente tem 14 empresas de diversos ramos. A ideia realmente, talvez com as empresas âncoras, a gente não consiga fazer POC com todo mundo, mas a gente vai trabalhar, sim, na validação de alguma parte ou do negócio de vocês. Então, a ideia é que a gente tem mentores que estão destacados hoje para trabalhar junto do processo de aceleração. Alguns mentores são mentores da casa, são professores da Fevale também. Todos eles que já tiveram passagem ou têm passagem por validação, que já trabalharam dentro do Fevale Tech Park, tanto em mentoria de empresas do Fevale Tech Park, quanto dos processos que a gente tem ali. E tem alguns mentores externos também que a gente convida para fazer essa validação de mercado, né? A aceleração, então, ela conta com a professora Carla, mentora, consultora, a professora Carla, como mentora líder do processo. Então, a Carla, hoje, ela é responsável por tocar a metodologia, né, por fazer todo o processo de qualificação de todos os mentores que estão trabalhando com a gente, que vão trabalhar com vocês. E essa parte do cronograma, então, quer falar ou fala depois da avaliação? Não, acho que a gente pode falar antes, para eles entenderem a jornada, né? Isso. Aí, então, só por nome aqui, então, a gente tem a Paola, Moema Simone, o professor Juan, Carlo, Juliano e o Jefferson. E junto com o Herrera, ali, eles são do time que vão fazer um monitoramento. A gente vai explicar depois para vocês. Vocês vão ser avaliados ao longo do processo de aceleração, não só quanto aos entregáveis. Então, a gente vai ter são várias semanas, né, de aceleração. As semanas elas são divididas entre workshops, que aí tem que ter uma dedicação naquele turno, e depois mentorias e mentorias específicas de cada relacionada, normalmente a cada workshop, e cada workshop vai ter, então, um entregável. Vocês vão ser avaliados quanto a esses entregáveis, né, o quanto vocês conseguem apresentar, e também por atributos, que daí depois a professora Carla vai falar, esse monitoramento ao longo do processo de aceleração. Então, vocês vão carregar essa pontuação para o último dia, que a gente chama de Demo Day, que é um pitch final, que também vai contar nessa nota final ali, mas a ideia é que o processo contabiliza mais do que a apresentação, a banca final. E a gente tem alguns mentores específicos que trabalham com vocês também, por exemplo, o Halber e o Christian Schuh, que ficam mais com marketing digital, o professor Herrera e o Marcelo Curti com vendas, o PTF, o Rafael Henrique, a gente não botou, mas ficam
a gente, no final do processo, vocês vão ter ali uma mentoria específica para captação de recurso, tanto financiamento quanto captação por investimento, né? Fazer ali uma conversa bem específica para cada empresa. E tem outros mentores que vão trabalhar com vocês em alguns, né? Por exemplo, o Prof. Moema tem validação de mercado e também em modelo de negócio. Então, alguns mentores se repetem. E o professor Marshall é em MVP, junto com o Juliano e com o Matheus, que não está aqui. Bom, gente, então aqui, acho que ficou pequeno, né? Mas vamos lá, a gente... então, o que a gente separou aqui para vocês, mas vocês vão receber esse material, então acho que a gente vai passar bem rapidinho. Assim. A gente normalmente separa o workshop, a semana vai ter algumas semanas que vão ter workshops e mentorias. Quando o workshop, normalmente, vocês destacam das 2 às 5 para ter esse workshop. E, quando for mentoria, vai ter um horário específico para o painel das construções acessar, por exemplo, das 2 às 3 com um mentor específico. Tá? A ideia é que esse acesso, então, vocês destaquem alguém da startup de vocês, ou seja, vocês mesmos, mas tem que ser alguém que tenha algum processo, né, que faça parte do processo de desenvolvimento e que saiba do que está falando. Assim. A ideia, de novo, não é colocar alguém que não tenha noção da startup para participar desse processo de aceleração. Vocês vão receber esse material aqui, então vou passar bem rapidinho, e aí a ideia é só destacar para vocês assim, ó, que a gente, como o Alex falou, esse é o 3º ano que a gente está operando, né? A gente já está tentando implementar melhorias contínuas a cada ano, e a gente trouxe esse encontro de POCs agora para o início do processo, né? Então, esse primeiro encontro ali de POC vai ser muito para a gente falar de termo de sigilo. Vocês já vão receber uma minuta de termo de sigilo, já avaliem se faz sentido, se não faz sentido, se dá para assinar, porque daí a gente já acelera o processo para que a gente tente, até o final do processo da aceleração, realmente executar uma POC. Porque o que acontece, às vezes, são 3 momentos de conversa, de validação de POC, né, que é o 2º momento. E aí vai ter conversa, talvez a POC saia só ano que vem. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas a ideia é que a gente quer adiantar isso para que essa POC, essa validação, né, saia ainda dentro do programa. Então, pode ser um termo de sigilo, pode ser ficar ali no NDA para fazer um projeto de pesquisa, para validar alguma parte da pesquisa, para validar alguma coisa, então, mas que a gente tenha esses espaços reservados para isso. Nesse dia, todos os representantes das empresas âncoras estarão disponíveis para fazer esse ajuste com vocês. Eu vou passar, então. Vocês vão receber isso, né? Esses momentos eles estão separados, de novo. De novo, não, né? Agora eu acho que é em momentos presenciais / híbridos e à distância. Né? Quando a gente faz uma transmissão, e a gente fala, o evento vai ser presencial, vai ter transmissão, pode ser acessado transmissão, mas a ideia é que talvez perca alguma coisa ali do momento presencial. Né? São alguns momentos que a gente separou ali para ser presencial e alguns à distância, para facilitar, né, o pessoal que vem de Pelotas, o pessoal de Santa Maria. Então, essas distâncias. E, para nós, foi um formato muito bom. Né? A gente iniciou o primeiro quase totalmente à distância, né, Alex? E foi ótimo. Mas a gente sentiu falta também dessa proximidade, de saber quem é, de saber, né, esse aqui é de qual startup, para que a gente se aproxime também e consiga gerar esse networking. Né? Então, realmente, a gente separou alguns momentos, pelo menos uma vez ao mês é presencial, mas não deu para vir, vai ter o híbrido. Né? Talvez tenha alguma perda durante o processo, mas está lá e vai ter os entregáveis igual. Então, é para ajuste. Então, aqui vocês, durante o processo, mentorias, workshops, e tem uma outra parte que a gente chama de ciclo de avaliação e monitoramento, né? Que é esse momento que a professora Carla vai explicar para vocês, que é a nota, a avaliação que vocês vão carregar ao longo de todo o processo de aceleração. Tá? E a ideia é que hoje, né, o pontapé inicial, o Welcome Aboard, né, iniciamos hoje, e a gente finalize todo esse processo até dia 14/11. Para você. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Opa. Só para reforçar algumas coisas. Tá?
Não, é isso que eu vou reforçar, porque eu me liguei que tem gente que está do lado de lá, não consegue ver, né? Mas só muito rapidamente para reforçar. Hã? Tá bom, Marcos. Vamos lá, então. Então, gente, boa tarde a vocês. Obrigada aí pela presença de todos, né? A gente vai ter a oportunidade aí de ir se conhecendo, né, ao longo do processo. Como a Manu falou, meu papel aqui é meio que de guardião da metodologia, eu acho, né? Porque a gente trabalhou na estruturação dessa metodologia lá em 2020, para iniciar em 2021. E tem todo um time de pessoas envolvidas, além de mim, da Manu, desse povo que está aqui, tem esses professores e mentores que foram citados ali. Então, o meu papel é tentar fazer com que eles estejam alinhados com aquilo que a gente pretende dentro do programa. Tá? Então, a gente começa hoje, de fato, e o primeiro tema que a gente vai ter vai ser pesquisa de mercado. Muito provavelmente, né, alguns de vocês vão encontrar aqui alguns temas que, poxa, para mim esse tema já está superado. E aí a gente dá aquela dica básica, assim, né, aprender nunca é demais. Né? Então, assim, a gente está sempre aprendendo todos os dias. Né? Abre o seu ouvido e o seu olho, né, para um tema que daqui a pouco possa ser um tema já de conhecimento, mas você pode enxergar com uma outra vertente. Né? E isso tem acontecido nas edições anteriores, através dos feedbacks que a gente tem recebido. Então, a gente começa com pesquisa de mercado, dia 13, mentorias, são 2 agendas, 15 de junho e 27 de junho, e no intervalo das 2 mentorias acontece a primeira semana, que a gente chama edição, que é o espaço de agenda POC. Né? Esse espaço de agenda POC é o espaço que a gente criou antecipadamente agora, né, no cronograma. Ele acontecia um pouco mais tardiamente, e aí, conversando, né, nos feedbacks com as startups, a gente entendeu, a equipe interna entendeu que poderia antecipar isso e fazer com que fosse um pouco mais estendido esse contato, mesmo já tendo acontecido o contato inicial que aconteceu na pré-aceleração. Na semana 5, a gente entra com o curso de modelagem de negócio. Modelagem de negócio, meu Deus, eu já remodelei meu negócio 35 vezes. Quem sabe a 36ª aconteça aqui. Tá? Então, de novo, a gente pede que vocês sejam bons ouvintes, né, e estejam atentos. Todos os temas que a gente propõe, a cada edição a gente analisa, né, o quanto a gente vai dar mais profundidade ou menos profundidade. Né? Então, modelagem, a gente vai trabalhar nessa edição com uma sessão de mentoria para modelagem. Então, tem o curso na semana 5, que é 4/7, a agenda prevista, e na semana seguinte acontece a mentoria. Então, pode acontecer de vocês terem semanas com 2 agendas, e a gente elegeu terças e quintas. Então, no meu mindset, terça e quinta, eu tenho alguma coisa de BRDE, pode ser que alguma quinta não aconteça, acho que todas as terças estão ocupadas, se eu não me engano. Né? Mentoria de modelagem, então, na semana 6, dia 11 de julho. Depois, a gente tem MVP. Tá? MVP a gente trabalha focado um pouco em esteira de produtos, e a oportunidade de, quem sabe, ali formatar alguma coisa para validação, se você ainda não tem bem formatado o que você pretende validar, ou talvez até encaminhar para uma POC. Tá? Uma mentoria de MVP na mesma semana, que acontece terça e quinta, 18 e 20/7. Depois a gente tem, então, o primeiro ciclo de avaliação, que eu vou falar na sequência. Então, o primeiro ciclo de avaliação vai acontecer no dia 27/7, a gente terá andado um pouco mais de 1 mês e meio, né, concretamente, né, com a aceleração, onde vai acontecer, então, o primeiro evento, né, o primeiro momento de ciclo de avaliação. Chegamos na semana 9, e aí a gente tem a segunda edição de Janela POC, dia 1º de agosto, onde a gente pretende, então, que, a partir das conversas anteriores, daquela primeira edição, ou de conversas que já têm acontecido ao longo desse tempo, a gente consiga ir avançando, então, na direção de, quem sabe, concretizar efetivamente, né, alguma POC, visto que esse é um dos grandes objetivos, né, Alex? Essa geração concreta de conexões e, quem sabe, então, essas conexões virarem futuramente negócio. E acho que aqui cabe um parênteses importante, porque um programa de aceleração ele tem que ser visto como uma janela de oportunidade, não necessariamente para a concretização de negócios. A concretização de negócios pode ser o efeito deste
programa ou dessa participação. Então, pensem, né, os startupeiros aqui, né? O Wagner está ali sinalizando. Importante falar isso, né, Wagner? Santa Casa é nosso parceiro desde a primeira edição e tem percebido essa visão. É importante vocês que são, né, os empreendedores aí das startups terem em mente, né, que vocês têm janelas de oportunidade de observar o seu produto junto ao cliente, mas não são necessariamente objetivando fechamento de negócio. Você pode ter uma oportunidade de fazer uma validação de produto com um âncora que está aqui, e isso vai gerar negócio com outras empresas no mercado aí fora, ou quem sabe até mesmo com essa. Mas é importante ter esse olhar, tá? A gente gosta de enfatizar isso. Na semana 10, a gente entra com plano de marketing. Então, marketing a gente vai desdobrar em 2 temas. Eu até acho que aqui não apareceu na nossa apresentação, mas a gente tem o tema marketing e a gente tem o marketing digital. São 2 temas. Nós temos 2 profissionais que vão trabalhar esses temas, que é o Christian e o Luiz Halber, e a gente resolveu desdobrar esse assunto em 2 vertentes, por entender que podem haver algumas empresas que precisam, né, mais direcionamento para marketing digital e outras talvez não. E aí a gente separou essa linguagem a partir da edição passada. Tá? Temos 3 datas, então. Este é o tema que se estende mais os workshops. Temos 3 datas de workshop, que é 8 de agosto, 15 e 17 de agosto. E aí, na sequência, nós entramos, então, com as mentorias lá na semana 12, mentoria de marketing na semana 12 e semana 13, que vai ser, então, 22 de agosto e 29 de agosto. Então, uma semana e outra semana. Tá? E aí, na semana 14, a gente chega no segundo ciclo de avaliação. Então, é o segundo momento onde a gente vai olhar para os atributos de avaliação e estabelecer, junto aos avaliadores, que são alguns daqueles que apareceram em fotos ali antes que foram citados, onde a gente tem o momento da conversa do avaliador com a startup. Também é no mesmo formato das mentorias, é uma janela individual. Então, cada startup tem uma agenda individual com os avaliadores. Né? Essa é uma agenda também de 1 hora naquele dia. Então, nessas agendas de ciclo de avaliação, vocês não precisam se preocupar em ter a tarde toda disponível. A agenda vai chegar para vocês com antecedência. Olha, minha janela é hoje 15 horas. Então, depois das 16 você está liberado, antes das 15 você também está free. Tá? Na semana 15, a gente entra com o tema de aspectos financeiros. E, na mesma semana, acontece o evento Fevale Summit, onde a gente pretende promover rodadas de negócio nessa janela. Quer falar um pouquinho sobre isso aqui? Quer falar um pouquinho sobre essa janela do Summit? Ou a DAIA, talvez? O Fevale Summit é um evento, é uma experiência de summit para as empresas e também para a comunidade que está em torno da onde nós temos universidades Fevales. A gente tem universidade Fevale espalhada aí por mais de 10 municípios, né, com Fevale Digital, e também onde a gente tem Campus 1, Campus 2, estamos em Porto Alegre também. Então, nós estamos proporcionando uma experiência de summit para essa comunidade, essas empresas, essas startups. E a ideia é não só fazer uma rodada de negócio, mas durante esse evento nós termos várias atrações, como um ciclo de palestras, como a gente vai rodar um Startup Graduation, que é um desafio para transformação de ideia em negócio voltado a alunos de graduação. A gente vai ter um Startup Pós-Graduation, que é voltado para aluno de MBA, mestrado e doutorado, também um desafio. Então, são diversas atrações que a gente vai ter em 14 e 15 de setembro, e uma delas é a rodada de negócios, que nós vamos, então, ter empresas âncoras nessa rodada de negócios, e teremos as startups do Parque Tecnológico, que giram em torno de mais ou menos 110 startups, e vocês que vão ser convidados para participar dessa rodada de negócios também. A ideia é que a empresa âncora fique, né, no lugar, e que as startups rodem e passem por todas as empresas âncoras que estão ali para poder trocar experiência, para poder trocar networking, para ver se consegue atender o gargalo daquela empresa. Então, não estarão apenas,
né? Vão ser convidadas, sim, as empresas que hoje são âncoras aqui do BRD Labs, mas não estarão apenas as empresas âncoras que são do BRD Labs. Teremos outras empresas também, como o próprio Sicredi Pioneira, o Sicredi Caminho das Águas, o próprio Sebrae, a Associação dos Municípios. Então, a gente vai ter outras empresas lá como âncoras também, nessas rodas que a gente chama de conversa, para que vocês possam também compartilhar o que vocês fazem e possam entender qual é o gargalo e qual é a demanda dessas empresas. Um convite, isso mesmo. Esse evento ele vai acontecer na Universidade Fevale, ele não foi lançado ainda, a gente lança ele agora na segunda quinzena de junho. A gente lança ele na segunda quinzena de junho e... Ferrou. Na segunda quinzena de junho a gente lança ele e a gente vai convidar vocês a estarem presentes durante o evento todo, não só na rodada de negócios, para que vocês possam prestigiar, e ele vai acontecer na Universidade Fevale, em Novo Hamburgo. Então, contamos com vocês lá, prestigiando todas as atrações e, especialmente, queremos ver vocês na rodada de negócios que a gente vai fazer lá. Legal. Obrigada, Daiana. Buenas, então, 14h15, né, temos essa agenda, então, que a Daia falou agora, e aí avançamos. Notem que dia 12, que é a mesma semana do evento na Fevale, tem uma agenda, que é o curso de aspectos financeiros, né, e esse curso a gente está ainda formatando como que a gente pretende trazer ele para vocês, por conta de alguns feedbacks anteriores que a gente recebeu em relação ao tema de finanças. Tá? Finanças tem mentoria na semana 16, uma sessão de mentoria, e depois, na semana 17, a gente entra com o tema de vendas. Né? Então, nós temos o workshop de vendas em 2 datas. É um workshop um pouquinho mais estendido, assim como o marketing. Né? São 2 temas que a gente entendeu que poderiam ter uma profundidade um pouquinho maior, e aí, então, estendemos um pouquinho a carga horária. Então, vendas acontece 26 e 28 de setembro, colide, então, na mesma semana, as 2 datas. E aí, mentorias de vendas também são 2 agendas. Então, nós temos 3 de outubro, e 5 de outubro, na semana 18, com agenda de mentoria de vendas. Certo? E a gente avança, então, para a semana 19, com a 3ª data de POC. Então, nós temos 3 janelas oficiais de POC, para promover, então, de fato, né, a aproximação entre vocês e as âncoras. A janela de POC fica proposta para o dia 10 de outubro. Então, é na semana seguinte as mentorias de venda. Então, nessa semana só acontece POC. Tá? Oi. Sim, acho que a Manu comentou sobre isso, vamos reforçar. O curso, gente, toda vez que a gente tem na agenda aqui... Obrigada, Daia. Agenda de curso é tarde toda. Tá? As agendas são sempre das 14 às 17. Mas tem uma agenda que é 4 horas, que é modelagem, que talvez ou comece antes ou termine um pouquinho depois, não lembro de cabeça aqui agora. Tá? E as mentorias são individuais, como eu falei antes, a questão da aceleração, e as mentorias são janelas individuais. Né? Então, eu tenho aquela janela individual, recebi aquela agenda, estou disponível naquele momento, converso com quem eu tiver que interagir ali, e depois disso eu estou liberada. Fala, Johnny. A gente vai receber a agenda já com a questão dos horários organizados já. Até porque, como a gente, por exemplo, para nós lá, a gente trabalha muito com implantação, né, nos nossos clientes. Então, a gente tem uma agenda bem cronometrada em relação a isso. E então, a gente já vai saber, dia 26/9 vai ser das 14 às 17. A janela de horário, né, a gente ainda não tem definido qual é a sequência, mas definiremos tão logo seja possível. Mas a data já está definida. Né? Então, na tarde, por exemplo, do dia 13, eu tenho mentoria de vendas. Muito provavelmente, quando a gente acha que a gente tem agenda, Manu? As janelas? A gente pode mandar agora. Só hoje a gente não vai mandar. Mas eu acho que tem os ajustes com os mentores. Né? A gente só não tem a janela do horário, mas a janela da data, sim. Mas tão logo a gente tem a janela da data, a gente já passa com antecedência o invite com o link de acesso, tudo. O povo é bem organizado aí. Né? Uma hora de duração. E sabe só me dizer se vai ser geralmente na parte da tarde, da manhã, porque daí a gente já consegue... A gente estabeleceu terças e quintas tarde.
eventualmente, não consigo, aí tem uma negociação aí que a gente precisa fazer, que daí quebra todo o nosso fluxo natural, mas a gente também consegue encaixar. Se vocês querem se programar, se programem toda terça e quinta à tarde para estar na aceleração do BRDE. O que vai acontecer é liberar alguma tarde mais cedo. Perfeito, eu pergunto isso porque eu até falei antes, estou CEO, mas a gente é severino, né? Faz tudo, então... tem que fazer implantação no Não cliente marca tal. a faxina para terça à tarde. Perfeito. Tá? Combinado? Combinado. Obrigado. E bem quinta. Bom, 3/10 e 5/10, então, naquela semana, as 2 mentorias de vendas. Semana 19, POC, 10/10. 17/10, a gente tem uma mentoria que a gente chamou de mentoria de feedback. Essa mentoria vai acontecer com a equipe interna, comigo, talvez a Manu, se ela tiver perna, né, Manu, para estar em todas. E a equipe nossa de operação, para a gente ouvir vocês sobre o andar até então, colher, né, contribuições, feedbacks e por aí vai. Tá? 19/10, semana 21, a gente vai ter, então, um painel sobre leis de incentivo e captação de recursos. E, para esse tema, nós temos uma agenda de mentoria também, no dia 24/10, captação de recursos e leis de incentivo. Dia 26/10, a agenda proposta é uma rodada com fundos de investimento. Então, a gente entende que lá, né, já estou lá no finalzinho, né, do processo, a gente pode ter um espaço para entender um pouco algumas teses de investimento e vocês, quem sabe, né, aproveitarem essas janelas aí para fazer futuras conexões com fundos ou com investidores que tenham ali. Tá? Na semana 23, acontece, então, o 3º ciclo de avaliação. Este é o ciclo definitivo, então, é o último evento de avaliação dentro do programa. Depois, a gente tem só as bancas de seleção ao final. Temos uma data com uma previsão de uma banca preparatória, que é uma banca fake, né? Uma simulação, para vocês sentirem um pouco, né, como é que é o nosso processo de condução. A gente convida participantes das âncoras para nos ajudarem nesse momento aí e outras pessoas que tenham condições de contribuir com o objetivo de qualificá-los, né, em termos de pitch, para a banca final, que é dia 9, aqui, né, presencial. Aquela do dia 6, a gente faz ela online. Então, já... E só para dizer que a banca preparatória, a Lívia é a que bate. Tem uns morde e assopra. Então, a Lívia morde e tem alguns assoprantes. Então, dia 6 é uma banca simulada online, tá, gente? Preparatória. E dia 9, daí é presencial. Se já quiserem colocar agora nos seus, né, nas suas agendas eletrônicas, aí, dia 9 à tarde, a gente tem aqui o Demo Day. E no dia 14, então, desse dia 9, se designa, então, aquelas que tiveram o melhor desempenho, né, a melhor rampagem dentro do programa. E a divulgação é só dia 14. Então, vocês fazem a banca no dia 9, aqui com a gente, e no dia 14 a gente faz o evento de divulgação e premiação, então, daquelas que tiveram melhor performance e dentro do programa. Não falamos sobre a premiação, né? Ninguém está curioso para a premiação, né? Todo mundo sabe, devem ter lido o edital, né? Então, pulamos. Monitoramento de desempenho, já falei ali, então, são 3 ciclos, 27/7, 5/9 e 31/10. E aí a gente fala, então, sobre o que a gente avalia. Entro aqui ou tem algum... Tá bom, vamos lá, então. Este processo do programa de aceleração do BRDE, ele foi estruturado ao longo de 2020, e depois a gente foi ajustando. Então, a metodologia que a gente usa hoje, ela é uma metodologia que ela veio sendo construída, não por mim, isoladamente, né, mas em várias mãos, né. A gente partiu do princípio do que a gente já tem de expertise dentro do nosso processo Parque Tecnológico Fevale, incubadora tecnológica Fevale, ações, né, dentro dos programas que a gente tem voltados ao desenvolvimento e orientação das startups. E dali a gente foi construindo, então, instrumentos, né? Então, nós já tínhamos algumas coisas que a gente usava, né, na nossa incubadora, e aí trouxemos, né, essa expertise para o BRDE com alguns melhoramentos e fizemos, então, o que a gente chama, então, de metodologia de avaliação e monitoramento do desempenho
das startups dentro do programa de aceleração. A gente olha, então, 5 grandes áreas ou 5 grandes temas que elas têm sintonia com o que a gente já pratica na incubadora, que a gente segue, né, o CERN, que nos pauta, então, como a gente deve estar conduzindo a orientação das empresas dentro do parque. E aí a gente trouxe para cá, então, baseado no CERN, baseado no que a gente já fazia, quais as áreas ou temas, então, que a gente olha ao longo do programa de aceleração. E são 5 grandes áreas, né? Então, a gente avalia aspectos relacionados a mercado, estratégia e gestão, produtos e tecnologia, comercial e vendas e temas relacionados à área financeira. Tá? Então, vou falar um pouquinho sobre cada um. Quais são os atributos? Então, a gente chamou de atributos de análise dentro de cada uma dessas áreas, né? E nós criamos, então, 4 grandes atributos dentro de cada uma dessas áreas, né, ou temas. Então, em aspectos relacionados à área de mercado, o que a gente olha, então? O quanto essa startup se percebe nela um efetivo engajamento com o programa ou com a causa, né, o propósito do programa. Se ela tem, então, clareza em relação a uma problemática de mercado definida, uma dor de mercado, uma lacuna de mercado bem claramente identificada e um segmento dessa dor bem claro. Se ela tem aspectos relacionados à validação deste problema, então não basta eu achar que tem uma situação, uma lacuna, e sim, de fato, eu ter uma validação em relação a essa lacuna, com pesquisa de mercado, com análise competitiva, com dados concretos, né, que corroboram que, de fato, eu estou no caminho correto em relação àquilo que eu estou propondo resolver para o mercado. Proposta de valor e propósito. Então, são esses 4 atributos que a gente olha quando avalia o aspecto mercado. Depois, a gente olha o aspecto relacionado à estratégia e gestão desse negócio. Aí a gente avança um pouquinho mais. A complexidade, talvez, ela vá aumentando, né, conforme eu vou avançando em cada uma das áreas. Que pode ser que, inicialmente, né, eu tenha startups que elas tenham um grau de maturidade menor e elas não estejam ainda num estágio tão avançado em relação a alguns desses atributos, né? E isso a gente tenta minimizar olhando individualmente. Por isso que a avaliação ela é individual e também por área. Tá? Então, em relação à estratégia de gestão desse negócio, se ela tem um modelo de negócio claramente definido, se a gente consegue perceber qual é o modelo de negócio que ela pretende praticar. Se o time, a equipe, ele tem complementariedade ou ela é uma empresa de um homem só, isso é um fator bem importante que a gente olha, o quanto, né, o time dessa startup tem condições de praticar aquilo que ela prega, que ela quer entregar para o mercado. Então, às vezes, você tem uma proposta extremamente robusta, mas o seu time é diminuto. E aí eu vou levar muito tempo, ou eu não vou conseguir concretizar, de fato, aquilo que eu estou prometendo para o mercado. Então, a gente olha esse atributo, então, complementariedade de conhecimentos da equipe e a dedicação também. Né? Se eu estou com quase toda a minha equipe part-time, quem é que fica full-time? Um cara full-time, 5 part-time, como é que eu faço para dar conta? Ninguém é full-time, todo mundo é part-time. Então, essas coisas a gente avalia, porque, de fato, a operação ela demanda esforço e tempo. Ferramentas gerenciais, controles, processos internos, damos uma passadinha em relação a isso também, porque isso faz parte também, é importante, a gente entende que é importante olhar para esses aspectos. E, em relação ao planejamento, plano de crescimento, plano de expansão, visão de curto, médio, longo prazo, como é que a startup está estruturada, em termos organizacionais, para dar conta disso. Depois, a gente avança para olhar o tema produto/tecnologia. Aqui, geralmente, é onde a gente tem maior posse. Né? As startups têm maior posse, maior domínio, que é aquilo que ela está propondo levar para o mercado, em relação a aspectos de produto ou em relação a aspectos de tecnologia. Às vezes, os outros temas eles orbitam, e aí é onde o aprendizado pode ser maior do que, talvez, aqui. Mas aqui a gente olha aspectos relacionados à prototipação e MVP e validação disso. Então, o quanto já avançou. E aí, se eu tiver startups mais maduras, né, talvez elas... meu Deus do céu, vou olhar MVP, já passei faz tanto tempo. Mas pode ser que uma startup madura esteja olhando para uma POC com um produto novo. E aí a gente faz o ciclo, né,
de dar um passinho atrás. MVP validado e alguma sinalização de POC em andamento. E aqui eu faço uma observação que a Manu já fez, vou reforçar isso. A gente não tem, dentro do processo de avaliação, necessariamente a exigência de POCs efetivas. A gente quer induzir este processo. Por isso que aparece aqui um atributo, mas ele é um pedacinho num todo maior. Tá? Roadmap de desenvolvimento, se existe clareza em relação a qual é o roadmap que eu estou pretendendo praticar em relação às soluções que eu levo para o mercado. E visão de futuro em relação a novas tecnologias ou novos modelos de negócio que possam combater, talvez, aí, a solução que vocês estão pretendendo levar para o mercado. Depois a gente entra na área comercial e vendas, e aí o que a gente olha em relação a isso, né? E aqui, normalmente, são os maiores dodóis que a gente encontra, ou as maiores lacunas, né, de oportunidade de melhoria nas startups. Prospecção, estratégia comercial, funil de vendas. Tenho, não tenho, pratico, não pratico, conheço, não conheço, já passei essa curva faz tempo, nunca cheguei nela. Então, a gente olha essas questões relacionadas às estratégias comerciais. Equipe de vendas dedicada. Eu sou a startup de um homem só, então eu sou o Severino, inclusive o vendedor. De vez em quando eu lembro que eu tenho que vender. E aí eu fico lá, principalmente quem é mais engenheiro de dados ou desenvolvedor, né, adora ficar ali fazendo códigos, né, e desenvolvendo soluções tecnológicas. Mas o resto precisa ser olhado também. Então, quem é que vende? Eu tenho uma equipe de vendas com dedicação, um processo de vendas estruturado, e aí é importante a gente olhar para isso também. Adoção de técnicas de vendas e métricas de conversão de clientes, eu olho para isso, né? Eu estou batendo sapato na rua, batendo, né, telefone, ou fazendo grandíssimos funis de venda, e chega lá no final, não sai nada. Preciso olhar para isso também. Então, a gente olha isso dentro do processo de avaliação das startups. Depois, gestão de relacionamento, fidelização, programas de retenção. E o último tema, finanças. Em relação a finanças, o que a gente olha, então? Clareza sobre o modelo de monetização, e, por incrível que pareça, alguns de vocês vão chegar aqui sem clareza no modelo de monetização. E parece ser uma das primeiras coisas que a gente pensa assim, cara, vou criar um negócio, vou ganhar dinheiro desse jeito. E aí tu começa a caminhar e descobre que aquele jeito que tu pensou de ganhar dinheiro é um jeito mais tradicional e cartesiano, e aí tu pode dar toda uma pivotada no teu modelo de monetização e descobrir outras fontes aí que talvez nem tivesse pensado ainda. Então, a gente olha para modelo de monetização, precificação e custos. Esse é um tema extremamente caro a todas as startups. Muitas não sabem precificar. E aí a gente tenta levar lá no tema de finanças um pedacinho desse insight para precificação, estruturas de custos, né? Como é que eu precifico aquilo que eu levo para o mercado se eu nem sequer sei ainda qual é a estrutura, às vezes, que eu vou ter? Evolução da receita ao longo do tempo, capacidade de geração de resultado e, por último, ali, cash burn, capacidade financeira e planejamento para busca ou, quem sabe, novas fontes de investimento. Como é que a gente avalia, então? Vistos os atributos, né? Já passei as janelas de datas lá antes. São 3 ciclos, né? Então, a atribuição do desempenho ela é feita pelo mentor avaliador. Por que eu falo mentor avaliador? Porque alguns são mentores temáticos, mas também participarão em alguns momentos das janelas, em 3 momentos da janela de avaliação. E aí, essa avaliação dele ela é uma avaliação a partir da sua percepção em relação ao que ele viu ali daquela startup, mas também em cima de evidências. E aí eu peço que vocês tenham especial atenção, né, ao arranjo das evidências, né? O que é uma evidência, né? Quando a gente trabalha os temas nos workshops, a gente induz que para cada tema que nós trabalhamos, cada workshop que a gente promove, a gente gere um entregável. Então, esse entregável pode ser o projeto em relação àquele tema, ou, de fato, né, a minha jornada já feita em relação ao tema. E aí eu mostro isso concretamente. Olha, eu já fiz essa jornada, eu já cheguei a tais estágios de desenvolvimento, eu já colhi tais resultados. Isso é uma evidência que pode ser usada para ajudar no processo de avaliação e de percepção de resultados pelo mentor.
São 20 atributos nas 5 áreas que eu mostrei antes. E aí, como é que ele avalia cada atributo? De 0 a 100, do não atende ao supera. Então, a escala de avaliação ela é progressiva. De novo, tem a questão que pode ter uma subjetividade por conta da percepção do avaliador, mas as evidências tentam minimizar essa subjetividade. Então, na medida que eu tenho evidências concretas, eu enfatizo mais o meu avanço. Tá? Ao final do programa, a gente tem um ranking geral. A Manu falou sobre isso e cabe reforçar. Eu me lembro que eu falei na edição passada do Welcome Aboard. Este não é um programa, né, de pitch ao final. O pitch ao final é um momento. O programa ele é um processo. Né? Então, essa avaliação que a gente faz ao longo do programa, ela tem um peso preponderante lá no final. A banca de avaliação, onde vocês fazem, né, a apresentação final do que aconteceu ao longo do programa, ela é uma parte. A predominância maior é o processo como um todo. Então, observem bem isso. Se vocês entrarem num programa de aceleração, pensar, chega lá no final, faço um negócio lindo, maravilhoso, né, o meu PPT vende, não vai vender. O que vai vender vai ser a participação ao longo do processo de aceleração. E aí os resultados, então, desse monitoramento fazem parte da avaliação do Demo Day, mas não são só o programa de monitoramento e nem só a banca, e sim a combinação dos dois elementos. Então, a gente tem no dia 14/11, nosso save. Coloquem na agenda já. Então, 2 datas importantes, além das demais, que estão dentro do cronograma, mas datas essenciais. 9 de novembro, a data aqui da apresentação, que é o Demo Day, e 14 de novembro, que é a data da divulgação das que melhor ramparam dentro do programa e da premiação. É isso, né? Perguntas? Vamos lá. Agora é o momento... Vou te levar até. Na verdade, uma sugestão, acho que facilitaria muito para as âncoras se nós tivéssemos uma lista das 14 startups com um breve resumo do seu negócio, porque eu vou querer circular dentro da empresa nos diferentes departamentos que podem ter diferentes desafios que eu não conheço. Então, seria legal ter um one-pager assim, com a startup e um pitch parágrafo, tá? O que ela faz. Obrigada, Marcos. A Lari vai providenciar para as âncoras. Pode deixar. Mais alguma pergunta? Johnny. Em relação aos POCs, como é que eles vão ser estruturados em relação a dar esse start? Vai ser o âncora que vai definir qual a startup que tem mais fit, ou vai ser um sorteio, ou a startup... A gente busca saber, de parte a parte, quais os interesses. Então, por exemplo, a iHub tem interesse especificamente em conversar com o Xalingo, neste primeiro momento. A gente faz um match entre a iHub e Xalingo. Mas eu também queria conversar com a Santa Casa. Então, bota a iHub na fila para conversar com a Santa Casa também. Também queria conversar... isso de parte da startup. Tá? Eu também queria conversar com a Novos, por exemplo. Beleza. Então, a iHub vai conversar com 3 âncoras. Aí, a Novos sinaliza que quer conversar com a iHub. Fechou o match, mas ela quer conversar com outro que não está nesse... Então, a gente pergunta quem são as startups com as quais as âncoras gostariam de ter o primeiro contato. E aí, essa tua dica, show de bola, Marcos. Porque daí ela tem um pouco mais de clareza, né, se ainda não teve até então. E, de outro lado, as startups também sinalizam com quem elas gostariam de ter este momento. Nós temos uma tarde, né, uma janela de uma tarde para cada data, para fazer o fechamento dessas agendas. É uma via de mão dupla, na realidade. Vocês vão dizer quem e as âncoras vão dizer quem. E a gente vai fazer esses matches entre vocês. No caso, a gente vai ter 3 oportunidades de... Não, quantas tu quiseres. 3 oportunidades para fazer o POC, mas com quantas âncoras que tu quiseres encontrar. Não, perfeito. Isso que, se eu não... no primeiro momento eu fiz com X âncoras, no segundo eu tenho a oportunidade de fazer com outros. Isso? Sim. Perfeito. Isso mesmo. E, além disso, Johnny, os demais, óbvio, né, não são só nas janelas de POC. Né? O objetivo é que a gente tenha esse processo orgânico. A gente criou, estabeleceu as datas para ser um indutor, mas não se limita a isso.
Pelo contrário, né? A gente quer que vocês hoje aqui já saiam conectando-se. Tá? É isso aí. Em relação ali às matérias do programa que a gente vai fazer, né, com o pessoal financeiro, a gente tem todas aquelas dores e mais umas outras. Mas dentro daquelas ali existem direcionamentos, né? Por exemplo, mercado. Nós temos uma dor bem específica de mercado, que a gente gostaria... da mentoria. Isso, da mentoria a gente trata essa aí. É isso? Beleza. Não, No tá curso ótimo. vai ser geral. Tu vai tratar Tá, do visão geral de um curso de MVP, de um curso de mercado, de um curso de compras. Mas na mentoria tu vai trazer a tua dor específica e o mentor vai trabalhar com a tua dor específica. Tu tem 1 hora para trabalhar com ele sobre essa dor específica. Tá, e daí assim, por exemplo, financeiro não é meu negócio, graças a Deus. Aí é meu sócio. Não tem problema, Aí traz o ele que sócio. vai falar lá Sim. as dor dele, né? Tá não bom. precisa estar vocês que estão aqui hoje, né? Precisa estar alguém da startup junto no processo que entenda sobre aquilo que vai estar sendo mentorado ou aquilo que está sendo dito. Joia. E não precisa estar 3, 4 no processo de mentoria. Não dá para mandar... Uma psicóloga Que seria bom discriminação. também. Não, tô brincando. Não, precisaria muitas horas. Mais alguma pergunta? Fazer uma dobradinha com a Daya e reforçar a fala da Manu que está fora do áudio. Eu não vou falar do jeito que tu falou. Pessoal, é importante, tá? Pegando, como é que é teu nome? Cássio. Meu problema não é finanças, meu sócio que cuida disso. O teu sócio vai participar do workshop e o teu sócio vai participar da mentoria. Tá? Isso é um cuidado que a gente pede, né? Que haja uma continuidade. Porque se vocês ficarem trocando muito, e eu sei que tem a dificuldade da agenda, mas aí o processo aí pode ficar fragmentado. Lembra que a gente está num programa de aceleração que a gente quer fazer uma rampa. E aí, se eu perco o degrau, eu tenho que dar um passinho atrás. E o programa é curto, então, às vezes, eu não vou ter esse tempo de dar esse passinho atrás. Então, tentem se organizar, dividir os temas é importante, mas quem fez o tema de finanças workshop, faz o tema de finanças mentoria e assim sucessivamente. E troquem, né? Acho que essa é a questão. Troquem entre vocês. Então, tu não vai estar no tema de finanças, não vai estar na mentoria, mas troca com o teu sócio para entender o que foi trazido lá naquele tema e para te estar por dentro daquilo. Porque pode ser que lá no pitch final é tu que vai apresentar. E provavelmente vai ser tu. E provavelmente tu vai ter que apresentar a parte de finanças também. Então, se tu não souber o que ele tratou, tu não vai saber, não vai ter segurança para poder trazer e transmitir aqueles dados. Rapidinho, só para perguntar se os workshops ficam gravados, no caso, assim, se a gente não conseguir estar ali no momento, se a gente pode se atualizar depois. Não, desculpa, é porque tu falou da questão da dobradinha, né? Então, por exemplo, assim, alguém vai estar lá sempre representando, enfim. Sim. Aí, tipo, a outra pessoa precisa se atualizar depois, se pode... Ele é uma agenda, na realidade, ele em nenhum momento ele foi gravado, ele era online, ele fica gravado, a gente disponibiliza daí como? Ela quer, na realidade, estar alguém lá, mas se tu não estiver presente, tu quer poder olhar o conteúdo. Isso. Fica gravado, a gente vai encaminhar para vocês. Para esse objetivo e Com essa esse eventualidade. fim. Com este fim. Não que vocês não estejam presentes. Isso aí. Legal. Mais alguma pergunta? Pessoal, perguntem. Esse PPT, por favor. Eu fiquei em dúvida. O que é online, né? Híbrido e presencial? Os últimos ali eu entendi que é presencial. E os demais, os cursos e tudo mais? Nós vamos passar para vocês todo o cronograma e vamos daí elencar quais são os encontros que são presenciais e quais são os encontros que são híbridos, né? Tá, e qual que é a previsão de passar isso? Que eu tô até o final até sexta-feira a gente passa para vocês. Tá, não, tudo bem. Uhum. Isso ali a gente sinaliza o que é presencial, o que é híbrido e o que é que a online. startup é que é de Passo Fundo, então... Sim, a gente sabe da dificuldade. Programar ali tudo que eu já tenho, já agendas já do semestre que vem já fixas. Sim. Então, talvez eu tenha que trocar. Mas tudo bem, eu aguardo, então. Obrigada. Tá bem. Volta lá. A primeira agenda... 13 de junho. 13 de junho, que começa com pesquisa de mercado. É o curso de pesquisa de mercado que vai acontecer, então, das 2 às 5, online. E na mesma semana, mentoria sobre o mesmo tema. Isso, no dia 15 começa Dia a mentoria 15. sobre o mesmo tema, que daí vocês vão ser marcados
1 hora para cada uma das empresas, com um mentor, e é onde vocês vão trazer a dor de vocês nessa área de pesquisa de mercado, que seja para tratar especificadamente da empresa de vocês. Eu vou fazer uma sugestão, né? Porque assim, eu acho que o Cássio levantou a questão antes em relação ao tema de finanças e a Daya falou sobre isso agora de novo, né? Tentem se articular para aproveitar o máximo possível essa sessão de mentoria, porque é pouco tempo, gente, 1 hora foi, né? Tem alguns temas que são 2 horas, né? Então, venham para a sessão de mentoria preparados, com sangue no olho, né? Para aproveitar aquele momento, para tentar, de fato, né, fazer um processo de internalização, de assimilação da capacidade, da expertise daquele sujeito que está ali, que a gente escolheu com muito carinho as pessoas que vão trabalhar no programa, né? E, obviamente, que cada um tem um pouco a deixar para vocês. E outra questão importante, enquanto a Carla passa o microfone, é quando tem 1 hora de mentoria, quando tem uma mentoria, só um dia de mentoria, é 1 hora. Quando tem 2 dias de mentoria, não está errado, são 2 horas. Então, a parte de vendas ali, vocês têm 2 horas de mentoria. Então, são 2 dias que vocês vão ter 1 hora em cada dia para falar sobre venda com os mentores, ok? E sobre essa questão de POC, pessoal, pensem que vocês, nessa relação com as âncoras, vão estar se posicionando enquanto participantes de um programa. Então, provavelmente, alguns insights vão acabar vindo do próprio mercado, entende? Então, vocês vão acabar sentando e conversando com as âncoras e elas vão trazer para vocês insights que vão ser complementados, porque vocês vão estar se posicionando como participantes e não como uma empresa que vai querer fechar um negócio. Por isso, essa questão de tratar isso como uma POC e não como a certeza de um negócio, porque vocês vão estar em constante construção ao longo do programa. E aproveitem isso, porque às vezes vocês vão fazer conexão com uma startup que nem é do ramo de vocês, mas que talvez traga um outro olhar para aquilo que vocês já estão saturados de tanto olhar sempre com os mesmos olhos. Sair da zona de conforto, né, Lívia? Valeu, Lívia. Muito obrigada. Uma dúvida em relação à parte do marketing. Até em relação a isso, a gente tem feito hoje alguns POCs, a gente não chama dessa maneira, né? Mas, por exemplo, com prefeituras. A gente pode utilizar no nosso marketing a aceleração, a participação do programa. Tem alguma coisa que se restringe em relação a alguma empresa participante, ou, enfim, algo que a gente não possa utilizar hoje dentro do nosso marketing? A gente só pede o cuidado, né? E aí a Larissa é nosso ponto de contato para utilizar a identidade visual, essas coisas que a gente tem todo isso construído, todo um cuidado com identidade visual, mas é legal, inclusive, fazer esse tipo de divulgação. Só pedimos que seja tomado esse cuidado em relação ao... Tu pode divulgar que tu participa como uma empresa acelerada do Labs. Isso é ok. Com a marca do Labs, com a marca do BRDE, com a marca da Fevale, validada pela Larissa, essa aplicação dessas marcas por causa do manual da marca. Tu não pode divulgar que tu vai ter uma POC com a Novos, sem que a Novos dê ok que tu possa divulgar. E daí é uma negociação entre a startup e a empresa âncora que está dentro do programa. Perfeito. Até uma sugestão. A gente participou de um outro processo de aceleração, que a gente acabou optando por não continuar. Talvez, para nós, seria importante de ter algo que a Fevale, né, o programa, fornecesse, a empresa foi selecionada, porque para nós isso é de grande valor. Até quando a gente sabe quando vai sentar com uma prefeitura, por exemplo, quando a gente fala, a gente está... Mas isso saiu nas redes sociais do... Mas eu quis dizer algo mais direcionado para cada um, assim, uma artezinha. É porque saiu a lista geral de todas vocês, as empresas selecionadas no programa. Um card, né? Exato. Então dá para fazer isso sem problema, dá para montar. Eu digo porque para nós é válido isso como startup, porque quando a gente senta com uma prefeitura, quando tu vai conversar com outra, tu fala, conversei com prefeitura Estância Velha, por exemplo, a de Campo Bom te recebe de uma forma mais fácil. Sim. Isso. Não, mas isso não tem problema. Já está divulgado no geral, é só dividir em cards específicos. Mais alguma pergunta, gente? Vão surgir, eu acho que ao longo do processo, perguntas. Perguntem. Enquanto senão a Larissa depois fica louca respondendo WhatsApp e e-mail. Enquanto vocês estão pensando nas perguntas, nós vamos então só trazer para vocês a questão sobre a premiação. Como eu falei, a premiação ela
lógico, né? Receber recurso por uma aceleração faz muita diferença para vocês tirarem as ideias do papel e poder tracionar suas empresas, né? E esse recurso ele é importante, essa premiação ela acontece através do BRDE. Então nós teremos premiação para o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. A primeiro lugar ele ganha 84.600, o segundo lugar 42.300, o terceiro lugar 26.400 e o quarto lugar 15.800. Mas isso não se resume só a isso. Eu acho que se resume ao caminho que vocês vão percorrer durante esses 4 meses. Porque ao longo de 4 meses, quem sabe essa premiação de 40 mil que tem ali, essa premiação de 42.300, não vai fazer diferença, porque vocês vão ter feito 4, 5, 6 POC que vão render muito mais do que 42.300. Então, aproveitem o momento que vocês vão ter desse relacionamento com as empresas âncoras, o momento que vocês vão ter com um relacionamento não só com as empresas âncoras, mas lá na rodada de negócio com outras empresas que estão fora dessa aceleração, e aproveitem toda essa imersão nesses cursos e nessas mentorias para fazer a diferença. Para que vocês saiam daqui, quem sabe, sem o valor, mas com uma transformação muito grande na empresa de vocês, que vai fazer render muita receita depois de ter passado por esse processo de aceleração. Então, aproveitem o momento. E é intenso, sim. Vocês vão ter que mergulhar de cabeça, sim. E eu acho que a dedicação ela vai, com certeza, trazer muitos benefícios para vocês ao final dos 4 meses. E eu acho que também cabe reforçar uma fala que o Alex fez quando estava aqui, de dizer que a dureza que foi o processo de chegar nas 14 foi bem difícil para a gente que estava ali no back-office avaliando, e depois tivemos o ranking geral, né, Daiana? Então, assim, disputadíssimo. Parabéns a todos que estão aqui. Valorizem, porque ele é um processo que ele está cada vez mais ganhando corpo, né? E a gente espera cada vez mais, a cada edição, está fazendo melhor o trabalho que a gente está fazendo já desde 2021, parceria célebre aí com o BRDE, mas lembrem disso que a Daia falou, aproveitar, né, o conteúdo muito mais importante do que o foco no prêmio. O prêmio vai ser resultado de uma jornada que vocês terão trilhado. E me corrija, Carla, dando um spoiler do que, se está certo ou errado esse percentual, mas 80% do percentual da nota de vocês vem do processo de acompanhamento. 80%. 20% é o pitch final. Então, o peso do processo é 8 e o peso da banca final é 2. Por isso que a gente fala, se a startup entrar aqui pensando em fazer um baita pitch lá no final e esquecer o meio do caminho, talvez não atinja o objetivo almejado. E já aconteceu, tá, pessoal? Os pitches finais são maravilhosos, mas às vezes a startup não é escolhida porque 80% equivale à dedicação que foi feita ao longo dos 4 meses. E é proposital isso mesmo. Nós queremos que vocês se dediquem ao longo de 4 meses. Nós queremos que vocês mergulhem de cabeça ao longo dos 4 meses. Nós queremos que vocês conversem não só nesses momentos de POC. Esses momentos de POC foram criados aqui para que a gente possa ter janelas de oportunidade, porque a gente sabe que um programa de aceleração é tão corrido que, se não tiver essa janela, vocês não vão fazer. E já aconteceu nas edições passadas, né? A primeira edição, acho que não teve POC, não teve momento de POC. Não saiu quase nenhuma POC. Acho que deve ter saído uma POC e um acordo de confidencialidade saiu. Então, assim, é isso, né? Nós estamos propondo esses momentos de POC para que vocês não tenham aquela tarde livre. Nós estamos propondo aquele momento de POC para que vocês possam, sim, se integrar com as âncoras e, sim, gerar POCs e, sim, oferecer o produto de vocês ou fazer com que o produto de vocês seja assertivo para a demanda daquela empresa âncora e fazer com que, sim, vocês não ganhem apenas a premiação no final, que, sim, vocês gerem receita. E que vocês possam rampar, realmente, como a Carla fala, tracionar, né, e se transformar em startups melhores e trocarem esse status de vocês, ou seja, de empresa que traciona e que vai para um outro nível, né? E eu gosto sempre de enfatizar a seriedade que a gente leva, a metodologia. Né? Eu posso dizer que a gente tem todo um cuidado de seguir, né, uma lógica metodológica. E tem uma coisa que eu acho super importante que a gente faz, a composição da banca final, a gente, né, discute quem são os nomes e tal, mas quem está na banca não sabe o desempenho da startup ao longo do processo. Então, ela é completamente isento, né?
Aquele momento é o momento deles ali. Depois é que a gente faz a junção com o ranking apurado ao longo, e aí a gente faz o fechamento. Então, este é o papel que eu faço, eu sou a guardiã também do processo avaliativo, né? Os próprios avaliadores não sabem, entre si, como está o desempenho das demais startups. Tá? Ou seja, vocês não me virão mais durante 4 meses, eu encontro vocês no Demo Day, né? Ao final de todo esse processo, porque eu não vou conhecer o Alex que vocês também fizeram. não sabe. O tá? Alex também não, e vai estar no Demo Day, então Tamanha confiança nós do não, BRDE na gente. Isto não quer dizer que vocês não podem contar com a gente, tá? Que a gente não vai estar com outros compromissos. A gente propositalmente não vai estar em contato com vocês para que a gente seja, né, isento de toda essa informação e para que a gente avalie vocês pelos 20% e não pelos 80%, porque o 80% vai ser avaliado durante todo o ciclo. Certo, gente? Mais alguma pergunta? Lembraram das próximas perguntas? Não, vão aparecer ao longo do processo. Acho que a Manu quer fazer umas combinações sobre grupos e tudo mais. Ah, tá bem. Então, a gente encerra por hoje, né, o nosso Welcome Aboard. A gente convida vocês para aproveitar esse momento para ser, quem sabe, o momento zero de poder conversar com as empresas âncoras que estão aqui. Nós temos, né, a Santa Casa, temos a Novos, temos a FIDA, temos Haas, Vipal e outras startups, que a Xalingo, que está ali com a Paula, e outras âncoras da Novos, outras âncoras que não vieram hoje aqui. Então, momento zero de fazer contato com a startup, poder trocar experiências e aproveitar esse momento para já, quem sabe, marcar um horário para o momento 1 de POC, ali o primeiro dia de POC. E a gente quer agradecer também quem está online, aí, que a gente não sabe quem é que está na audiência, mas certamente, né, nós temos uma audiência aí. E bora lá que o programa começou a acelerar, gente. Então já está valendo. Está valendo a partir de agora. Foi dada a largada. Obrigada a todos. Convido vocês a tomarem um café conosco e poder trocar informações, experiências e fazer um networking pequeno, mas com certeza valioso. Boa tarde.